Roberto, acho que você já me conhece, estou na direção da ETEC São Mateus, e a gente está fazendo aqui uma pequena entrevista para auxiliar o grupo de administração. Vou fazer a primeira pergunta. Que tipo de vocabulário é mais adequado para construir um currículo? Então, veja, eu acredito que o vocabulário mais adequado é o vocabulário que você possa se expressar de uma forma coerente, simples, objetiva, mas que você procure não usar a linguagem do dia a dia, a linguagem do cotidiano, a linguagem que você vai trabalhar com gírias ou com expressões que possam ter um sentido dúbio ou suscitar alguma dúvida em quem vai estar fazendo essa seleção inicial. Então, o correto, o melhor, na minha opinião, é você procurar alguns termos que consigam transparecer a sua experiência ou a sua formação de uma forma que seja coloquial. Se você também rebuscar demais as palavras, pode ser que o entrevistador ou o selecionador lá, o primeiro recrutador, ele também crie algum tipo de problema com relação a isso. Vamos para a próxima pergunta. Em sua opinião, o currículo é o fator mais importante na hora da contratação? Então, o currículo ele acaba sendo a porta de entrada, né? É o primeiro contato que você vai ter com o recrutador, né? Muitas vezes ele ainda nem é o selecionador. Ele simplesmente vai fazer uma triagem daquela documentação dentre aqueles candidatos e aí sim é que ele vai te dar a oportunidade de chamar para se apresentar, explicar um pouco mais, enfim, você ter um contato de fato com a vaga, com a empresa. O currículo ele ainda é algo bastante importante, principalmente no início de carreira. Terceira pergunta. Um indivíduo sem experiência técnica, porém que saiba falar outros idiomas, está mais qualificado em comparação a outra que tem conhecimento técnico, porém não fala outro idioma? Então, veja só, a questão do idioma está sendo muito solicitado em todas as vagas que a gente observa aí, inclusive nas vagas para estágio, nas vagas que ainda não se exige experiência profissional, e você coloca o idioma como sendo um diferencial. De fato, ele é um diferencial. Muitas vezes ele funciona como uma espécie de limitador ou linha de corte. Então, através de um outro idioma, ou às vezes de um segundo idioma, é o que o recrutador, o selecionador da empresa, ele acaba eliminando uma série de candidatos. Falando de opinião, eu ainda acho que a experiência ou a qualificação, dependendo da atividade que você vai exercer na empresa, ele ainda é mais importante do que o idioma. Apesar de que a gente vê que isso é uma crescente nos anúncios de vagas. No próprio CE, na própria nuvem, no próprio jornal, na própria internet, onde você encontra, você vai ver lá. Procura jovens com pouca experiência ou nenhuma experiência e ele dá um valor muito grande no idioma. E às vezes ele solicita um segundo idioma. Então não é diminuir essa situação. Cada vez mais nós aqui, brasileiros, paulistas no caso, a gente tem que buscar esse segundo idioma. Mas ainda acho que na maioria das vagas disponibilizadas em cargos iniciais, o idioma acaba não sendo exigido de imediato. Quarta pergunta. Ter um currículo incorreto, mesmo sendo qualificado para o cargo, influencia na hora da contratação? Então, estou tentando entender que essa pergunta ela diz um pouquinho da estrutura do currículo, né? De como que ele foi feito, né? Então, o que é importante para vocês que estão iniciando? Buscar mesmo modelos de como que se está trabalhando com isso no mercado. Há 5 anos atrás era de uma forma, há 10 anos era outra, há 20 anos era completamente diferente. Então, isso evolui demais. Coloco a foto ou não, assino ou não, faço 2 páginas coloridas ou não, aumento a fonte, negrito. Então, esse tipo de situação acaba não tendo um certo ou um errado. Existe o que o selecionador está pretendendo ver no seu currículo. O objetivo principal do currículo é fazer com que ele abra as portas de uma entrevista.
porque muitas vezes essa porta não se abriu. Então, ter um currículo bem estruturado, como é o mercado na atualidade, eu vejo que isso que é o importante. Então, tentar encontrar isso, procurar se informar sobre isso acaba sendo mais importante. Quinta pergunta. O horário da entrega do currículo difere em algo? Então, veja só, eu acredito o seguinte, o currículo entregue pessoalmente, esse currículo que você digita, ele é impresso, você leva até a empresa, ele está ficando já em desuso. Então, se a gente voltar um pouco no tempo, esse currículo entregue pessoalmente, dentro de um envelopinho, que você apertava a mão da pessoa, entregava para ela, trocava até algumas palavrinhas lá com ela, essa época ela já está diminuindo. Esse tipo de situação já não está ocorrendo com tanta frequência. Então, quando ela acontecia, o período da manhã era o mais adequado realmente. Por quê? Porque se a pessoa está chegando na empresa dela, ela ainda não se deparou com toda a rotina de trabalho. Então ela teria condição de perceber, ter um pouquinho de calma, um pouquinho de tato, de separar os currículos. No final da tarde, no final do período dela de trabalho, normalmente as pessoas estão um pouco mais cansadas, estressadas, nervosas, e elas tendem a encostar e deixar como pendência para o dia seguinte. No dia seguinte viria mais currículos e aquele da pendência ficaria sempre como pendência, né? Hoje o currículo ele acaba indo de uma forma eletrônica, então o horário ele acaba não sendo tão importante nesse quesito, porque ele vem de uma forma eletrônica, ele vira um arquivo, você pode acessá-lo a qualquer momento, né? Não necessariamente você vai vê-lo no primeiro contato. Você pode fazer, dependendo da empresa, do cargo, do porte da empresa, ele vai fazer um banco de dados conforme os títulos das vagas pretendidas. Quando ele tiver essa necessidade, ele abre naquele banco de dados dele e aí ele vai ver todos aqueles currículos que foram entregues no período da manhã, da tarde, foram encaminhados no sábado ou até mesmo na quinzena passada. Diretor, conta um pouco mais da sua experiência com o currículo. A gente está finalizando? Uhum. Então, gente, antes de vir para a escola, para a educação, eu trabalhei também na iniciativa privada e tive algumas experiências, mudei de emprego algumas vezes, né? Por isso que eu comentei com vocês, né? Então, eu acabei pegando essa fase de transição da parte impressa e da parte eletrônica. Então, de fato, antes você via tudo que era impresso. Então, jornal, era currículo impresso, você grampeava, você colocava no envelope, você levava, você ficava naquela ansiedade de fazer com que o currículo chegasse na mão da secretária para depois chegar na mão do chefe, ou você ia numa agência de emprego e a pessoa que te atendia lá, ela estava recebendo lá pilhas de currículos, né? Então é uma época que hoje é difícil eu explicar para vocês, né? A gente vive numa época hoje a gente pode estar entrando num momento de crise, mas a gente pegou uma época muito boa aí em termos de nível de empregabilidade, né? Agora, hoje eu já acho que o currículo ele anda junto com os meios eletrônicos. Então você encaminha um currículo super curto, super objetivo, de uma forma eletrônica, e muitas vezes a empresa já te dá um retorno e já marca com você uma entrevista. E às vezes a entrevista é por telefone, você nem se desloca lá na empresa. E nesta entrevista, ela pode separar você, ou você fica como pendência, ou aí sim ela vai te marcar para o prosseguimento aí do processo de seleção, né? Pode envolver uma dinâmica, pode envolver uma série de outras coisas, teste, prático, teórico, algo assim. O currículo, ele é simplesmente um chamariz, ele é a porta para você ter contato com a empresa, com as pessoas. Então, acho que é um pouquinho disso, né? Eu acho que ainda que ele é bastante importante e cada vez mais
ele tem uma atualização muito grande. Hoje você tem aí condição de colocar o seu currículo em plataformas. Você pode, dependendo, você pode colocar aí no LinkedIn, você pode colocar no currículo Lattes, você tem alguns blogs aí que você entra, tem algumas agências de emprego ou mesmo de estágio que você também se cadastra, né? Então, ou mesmo completando, né? Na minha visão, o currículo hoje ele é um instrumento muito mais dinâmico do que foi na minha época, por exemplo, né? Isso que eu estou conversando com o grupo. Mas ainda ele tem a sua função importante. Depende muito da vaga que você está pleiteando, a vaga que você está disputando, onde você quer entrar. Tem algumas empresas que elas têm um programa de training. O currículo para ela é um currículo resumido que você vai entrar no site dela. Tem outras empresas que ela pede para você o currículo tradicional. Mas tem outras agências de integração, por exemplo, que você simplesmente cadastra o seu curso, seu nome, seu curso, seus dados pessoais, e eles sim vão entrar em contato com você. Então, eu acho que varia muito do nível e da vaga que você está pleiteando. Vale idem a explicação quando a gente falou um pouquinho sobre idioma. Acho que depende muito de qual posição você está entrando na empresa. Se você for se relacionar, por exemplo, com não sei, vendedores de outro país, por exemplo, o comércio exterior, o idioma vai ser importante. Se você for pleitear uma vaga no telemarketing aqui no país, o currículo, o idioma, ele acaba ficando em segundo plano. Então acho que vale muito um pouquinho da vaga. Agora, é um incentivo o idioma? Sem dúvida que é, sem dúvida, né? Não mais que o inglês é a língua internacional dos negócios. Mas outras crescem na mesma proporção. O espanhol ainda é muito solicitado, o francês, ou alemão, depende que empresa que você está tentando entrar. Ela tem aí a sede dela é na Alemanha, então o francês vai ter pouca utilidade. O inglês é internacional, mas no caso, se é uma empresa alemã, o alemão é que vai ser mais interessante para ela, né? Então, eu acho que não existe bem uma regra, uma receita pronta. Existe um pouquinho de ouvir como o mercado está agindo, como que as pessoas que estão tendo sucesso estão conseguindo esse sucesso, para a gente tentar adaptar tudo isso dentro da nossa realidade particular de cada um. Muito boa sorte para vocês no trabalho, espero ter contribuído um pouco. Obrigada.